boa noite, net espectadores aí da Tocantins TV. Satisfação, uma alegria imensa estar aqui com vocês em mais uma semana e eu já quero apresentar a nossa entrevistada de hoje. É com muita honra e prazer que eu apresento aqui a doutora Flávia Souza, que é promotora de justiça com atribuição no combate à violência familiar e doméstica. Contra a mulher. Contra a mulher. Isso. Boa Boa, noite. boa noite, Denise. Boa noite, internautas. É um prazer muito grande estar aqui. Estou muito feliz com o convite. Gostaria de agradecer a minha amiga e companheira de luta na defesa das mulheres, doutora Cristiane, advogada militante lá em Gurupi, na defesa das mulheres. E agradecer também a toda a equipe da 26ª Promotoria de Justiça, que me fez um levantamento de dados mais atualizado sobre o tema que a gente vai hoje conversar, de uma forma muito informal, né, Denise? Claro. Sobre feminicídio. Feminicídio e assim, nós vamos falar e gostaríamos da participação de vocês, porque é um tema que não pode deixar de ser debatido, nós temos que falar, é um tema que já começou assim um debate bacana na sociedade, mas ainda tem muita coisa nas entrelinhas que às vezes nos passa desapercebidos e às vezes a pessoa está sofrendo ali um abuso, uma violência que pode chegar um homicídio que aí constata o feminicídio e às vezes nós podemos ajudar, às vezes nós podemos dar atenção e aí perdemos a oportunidade de estar ajudando. Por isso eu agradeço, eu sei que o dia é corrido, tem as obrigações tanto no trabalho como do lar, né? Em casa, mesmo assim, tirou esse tempinho aqui pra gente bater esse papo. Eu agradeço muito. Bom, boa noite para a Joveline Barbosa, que fala de Paraíso, para o Diego, para o Soneca, para o Gleidson e o Robertinho. Nós vamos falar sobre feminicídio, é um assunto que homem participa, mulheres principalmente. Então, fiquem à vontade, eu já vou dando aqui a primeira pergunta para a doutora Flávia. O que é feminicídio, doutora? Bom, gente, feminicídio é uma forma de homicídio qualificado. Homicídio qualificado, o tipo penal diz assim, matar alguém. Mas quando se mata alguém por uma condição do sexo dela, da condição dela, do gênero feminino, é um homicídio qualificado que se tem a nomenclatura de feminicídio. E o que é então vamos fazer uma pergunta. Todo crime de homicídio em que a vítima é mulher é um feminicídio? Não. Por exemplo, se um cobrador for na casa de uma mulher e vir cobrar a dívida e ela se recusar e ele matar ela, nós não estamos diante de um crime de feminicídio. É por uma outra motivação, uma questão patrimonial. O feminicídio, a própria lei, ela dá a especificação, a caracterização. É assim, quando se pratica uma morte de uma mulher no ambiente doméstico e familiar ou por razões de menosprezo, de ódio, de discriminação, pelo fato simplesmente dela ser mulher. Aí está a importância de separar, porque não colocar no mesmo patamar os crimes que vão ocorrer porque envolve uma mulher, né? Porque envolve uma pessoa do sexo feminino. Então, é importante aí a nossa. Por isso que eu sempre pergunto o termo certo para diferenciar, porque, claro, tem outros tipos de crimes que acabam envolvendo aí as mulheres. Por que que o uso do termo feminicídio é importante ser debatido? Denise, essa pergunta foi muito importante. Porque, primeiro, é preciso dar uma visibilidade à questão das mortes, das violências contra as mulheres que ficavam subnotificadas. Nós não tínhamos uma quantidade de quantos crimes, quantas mortes nós tínhamos no país. Então, o fato de você dar uma nomenclatura, você tira os homicídios contra a mulher da invisibilidade. Já é um primeiro argumento. O segundo argumento, que é a partir disso que nós vamos verificar, através de um levantamento quantitativo e qualitativo, das maiores condições, assim, das circunstâncias de risco, quais são os fatores que potencializam a morte de mulheres no âmbito privado, que é no lar, né, no ambiente doméstico familiar, ou por motivos de ódio, de crimes de ódio. Bom, é uma pergunta que ainda não foi, eu nem tinha colocado em pauta, mas da sua resposta me veio aqui algo interessante.
tem sempre um ambiente onde se vive mais essas cenas de feminicídio, né? Uhum. É fora ou é dentro do lar? A gente não tinha conversado sobre isso, mas É, sua resposta me veio essa é pergunta. verdade. Infelizmente, as mortes contra as mulheres acontecem dentro do lar. No seu, no ambiente que deveria se dar maior proteção à mulher, é lá onde elas estão sofrendo as violências físicas, sexuais, patrimoniais e até a mais grave, a mais extremada, que é a crime contra a vida. Bom, lembrando que você pode participar mandando a sua pergunta através do link ao vivo, né? Pela plataforma da Tocantins TV, ou também pelo WhatsApp, né? Você também, o WhatsApp do programa 984016441. Às vezes você não sente vontade de fazer a pergunta ao vivo, fica à vontade aí, que já já eu abro o WhatsApp e participo junto com você. Quais os fatores, doutora Flávia, que são geradores dessa violência contra a mulher específica? A gente sabe que tem muitas outras que, né, às vezes é uma briga de casal, tal, mas que leva ao feminicídio. Quais são esses fatores? Olha, os fatores, eles são basicamente culturais, né? Porque nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal, que subjuga a mulher em deferência ao homem, em referência ao homem, de dominação, de opressão, de propriedade do corpo, do pensamento, das suas vontades, né? Porque o que nos diferencia um homem brasileiro, que é o país, que é o quinto país que mais mata mulher no ranking de 84 nações, de um homem que mora na Islândia, onde tem o menor índice de violência contra a mulher. Nós temos o mesmo DNA humano, mas o que nos difere? É a questão cultural, Cultural. né? Então, essa questão cultural, ela necessita esse enfrentamento da violência para a gente vencer. Aliás, tem vários fatores que a gente precisa assim, fazer o enfrentamento, mas a questão cultural é o cerne desta violência contra a mulher. Doutora Flávia, a gente sabe que existe a lei Maria da Penha, né, que também protege, que é uma lei que protege as mulheres contra a violência, né? Essa lei, ela está também voltada para o feminicídio ou existe uma lei somente para o feminicídio? É bom que se diga que a Lei Maria da Penha, ela fala todo tipo de violência, ela não especifica um tipo penal, a não ser agora, recentemente, que foi criado um tipo penal que é o descumprimento de medidas protetivas. O que a Lei Maria da Penha colocou, que é a Lei 11.340, ela colocou quais são os tipos de violência, que é a violência sexual, a física, a psicológica, a moral, né? Então, todos os demais crimes são aqueles que estão nas leis esparsas no Código Penal, como é o caso do feminicídio. Então, para o feminicídio, o tipo penal está lá no Código Penal, no seu artigo 121, em parágrafo 2º, Que tá é certo? importante a gente colocar, saber, É, principalmente nós mulheres, a lei, para que nós possamos até citar caso, a gente né, seja vítima seja ou até ver uma pessoa passando por isso, é importante a gente se apropriar desse exatamente, conhecimento, né? exatamente. É bom que se diga também que a Lei Maria da Penha é a terceira lei mais avançada do mundo no campo da proteção da mulher. E no Brasil, ela tem um índice de popularidade quase 100%. Todo mundo já ouviu falar da Lei Maria da Penha. Só que ninguém sabe ainda onde que é a porta de entrada, o que a gente pode conseguir, quais são os mecanismos de proteção, a punição, se tem um agravamento dessa punição, né? Então, é necessário que ela se popularize, que ela chegue às camadas mais necessitadas, na educação, em todos os níveis. Bom, Jardel Gomes, boa noite, fala de Portugal, obrigada aí pela sua participação. O Soneca diz assim, antigamente já acontecia o feminicídio, porém só agora, mais recente, o termo ficou popular. Deu-se nome, um nome Exatamente. específico ao crime, né, doutora? Exatamente isso mesmo que nós falamos. Qual é a importância de nós termos essa nomenclatura, esse termo feminicídio? Porque os homicídios contra as mulheres sempre houveram, mas agora, como nós temos um termo, uma nomenclatura de feminicídio, é possível a gente visualizar. E, inclusive, também eu acho importante, uma outra importância da nomenclatura, é que a gente quer aprender a sociedade, os operadores jurídicos,
qual é a motivação, o que violência é essa que está empregada, que ela é diferente de um outro crime, por exemplo, um roubo seguido de De morte contra a morte. mulher. Por que que ela tem um diferencial? Porque ela ocorre dentro do seio da sua família por uma questão patriarcal, uma questão de machismo contra a mulher. Ok, obrigada. Bom, olha só, pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. Vocês estão me vendo aqui olhando para o celular. Algumas pessoas entram e falam: Nossa, a entrevistada está falando e a repórter não está olhando para ela. Eu estou acompanhando ao vivo aqui todos vocês. Tem muita gente, doutora. Eu vou falar os nomes. Se conhecer alguma pessoa, pode Que cumprimentar, pode ótimo. ficar à vontade, pode se saltar. Aqui não é aquela coisinha quadradinha. A gente é um bate-papo e é muito importante a participação de vocês. Bom, boa noite para a Vanusa Rodrigues, Edilson Moura, a doutora Cristiane, que foi a É. responsável por essa ponte, para essa entrevista estar acontecendo. Obrigada, Cris, aí, doutora Cristiane, né? Boa noite para o Logas, Gabriel Pereira. A Cristiane diz que quer fazer a pergunta, pode ficar à vontade, Cristiane. O Soneca está assistindo do Distrito Federal, a Cristiane está em Gurupi. Deiciane também, boa noite. Enfim, o Scooby Ferreira acabou de participar. Bom, a Cristiane já havia a doutora Cristiane, gente, ela é minha amiga há muito tempo. Aí eu fico, não sei se chamo de doutora, se chamo de Cristiane. A Cristiane fala assim, sobre as casas de abrigo, né? Que foi uma questão até que eu coloquei em pauta para a gente falar. Aqui no Tocantins, né, tinha a Casa 8 de Março, né, que às vezes fazia esse trabalho de abrigar algumas mulheres que estavam vulneráveis, né, Uhum, e também seus filhos. Mas e a casa de apoio? uhum, Como que anda essa questão de apoio às mulheres, aquelas que uhum. precisam sair de casa? Tem situações extremadas que nós precisamos afastar aquela mulher da sua casa, do agressor, em razão da sua proteção física, da sua vida. Então, infelizmente, só mesmo aqui em Palmas é que nós temos uma casa-abrigo que recebe essas mulheres em situação de risco pessoal. A Casa 8 de Março, ela estava ligada à vulnerabilidade social, né? Mas de abrigamento de mulheres vítimas de violência é a Casa Abrigo, Ela está então em em funcionamento. funcionamento. Está em Aqui em Palmas funcionamento. só. Ok. Boa noite para Lucivânia Brito e Edisleice. Pessoal, nós estamos falando sobre as pessoas que estão entrando ao vivo conosco. Nós estamos falando sobre feminicídio e eu entrevisto a promotora de justiça com atribuição no combate à violência familiar e doméstica, a doutora Flávia Souza Rodrigues, e gostaríamos aí da sua participação para que a nossa entrevista chegasse assim num patamar de informação que atinja você. Eu tenho as minhas perguntas, que eu fiz uma pesquisa, um levantamento de dados, a doutora Flávia também fez, mas a gente quer atingir aquilo que o seu conhecimento está faltando, né? Você conhece do feminicídio, mas o que você tem dúvida? Então, por isso que a sua participação é importante. Bom, boa noite para o Dias, que fala de Goiânia também. Quais são as consequências que esse reconhecimento né, dessa violência traz? Principalmente assim, porque ela não atinge só a mulher, né? Ela atinge os familiares, os filhos órfãos, toda aquela sociedade vai ser atingida com a violência contra a mulher, né? E essa violência, ela não deixa marcas só físicas, ela deixa marcas na alma, psicológicas. Inclusive, nós temos casos aqui em Desestrutura a Palmas, família e tudo, né? totalmente, né? Nós temos dois casos aqui em Palmas que nós denunciamos por lesão corporal de ofensa à integridade psicológica, né? Que a gente percebeu, foi feito um parecer técnico de um psiquiatra, que aquela mulher desenvolveu um dano psicológico em razão da agressão sistêmica que ela recebia na sua casa por vários anos por parte do seu companheiro.
Pois é, eu li alguns relatos, inclusive eu até tentei linkar a nossa entrevista a alguns relatos, mas depois eu pensei que como eu não tinha autorização dessas pessoas, eu preferi Uhum. alguns relatos de internet, eu preferi não colocar. Mas eu vi, por exemplo, uma mãe falando que a filha, por muitos anos, sofreu violência doméstica. O companheiro não a matou, mas ela tirou a própria vida, né? É. Ela ceifou aquela dor que ela tinha, tirando a Uhum. própria vida. A violência que ela sofria era tanta Era tamanha que que ela. ela não queria mais sofrer aquilo e não queria que a família sofresse, tinha medo de se separar e ele cometer algum dano contra os filhos. Então ela tirou a própria vida. Eu chorei muito quando eu vi isso, porque É muito assim, triste mesmo, Denise, é situações que a pessoa não consegue suportar aquela muito. dor e diante de uma depressão, de uma doença psicológica causada por essa violência sofrida, sistêmica, ela tira a própria vida. Eu li relatos tristes demais e assim, a pessoa ela adoece, né? Ela Uhum. adoece mentalmente, porque aquilo é como se você estivesse arrancando todo dia um fio de cabelo, né? E é engraçado porque, assim, às vezes o fato ocorreu em 2003. E por algum motivo, essa audiência judicial, depois que é ajuizado uma denúncia, passa-se 8 anos, 10 anos, né? Como se for um crime mais grave, por algum outro motivo. No dia da audiência, essa mulher ou essa adolescente que sofreu um abuso sexual, ela revive como Tudo se fosse novamente. tudo novamente. Aquilo causa um trauma, uma revitimização àquela vítima. É muito triste isso. E aí acaba debilitando ela Ainda mentalmente, né? mais. Ainda mais. Bom, eu sei que a senhora já falou aí alguns tipos de agressões, mas pode qualificar quais os tipos de agressões que a mulher sofre que pode chegar até o feminicídio, para a gente observar alguns comportamentos. Às vezes alguém está nos assistindo, está passando por isso e acha que é apenas uma violência verbal, né? Eu acho importante, assim, que às vezes você vive um relacionamento abusivo e não se percebe. A gente vai perceber que está recebendo um relacionamento abusivo vendo uma cena de televisão, ou mesmo um programa como esse, um debate, ou uma capacitação na escola, uma palestra. Então, poxa, eu estou vivendo isso. Ah, sim. Então, eu estou vivendo uma violência doméstica, né? E essa violência doméstica, ela é muito sutil. Ela não, o agente, ele não vai lá e mata por um motivo banal, assim, de uma hora para outra. Ela é escalonada, ela começa assim a depreciação da mulher, as humilhações constantes, os insultos, e aí vai aumentando, evoluindo na O escala, né? grau vai. O grau vai aumentando, aí vai os empurrões, daí os tapas, daí a proibição de visitar os familiares, de ter amigos, das torturas, até que vai para uma agressão física mais violenta, e essa mulher acaba acreditando que aquele companheiro dela vai mudar, que vai ter uma mudança, e na verdade a gente vê que há uma reiteração daquela agressão, e por fim ela acaba morrendo. E, ultimamente nós estamos vendo os casos aí nos noticiários diariamente, não só no nosso estado que tem crescido muito, né, Uhum. mas no Brasil inteiro. Então, assim, se você está passando por alguma situação de agressão verbal, que você possa procure ajuda psicológica para que você tenha força para fazer a denúncia que nós vamos falar daqui um pouquinho como você vai fazer. Bom, o Cleidson participa falando assim: eu acho que a vida deveria ser tratada de igual valor, seja homem, mulher ou homossexuais. Matou alguém, tem que ser preso e ficar lá. Mas isso não funciona. As leis são feitas só por políticos incompetentes. Bom, aqui é um parecer pessoal. Eu vou fazer um comentário em relação a esse parecer. A nossa Constituição Federal, ela não permite um tratamento desigual, né? Não há discriminação por razão de sexo, por razão de social ou de cor, né? Mas assim, quando há um tratamento desigual, uma desigualdade, há que se ter um tratamento desigual para haver uma equidade nesse tratamento. Então a gente vê que as mulheres
estatisticamente, são as que mais sofrem nos ambientes domésticos. Se a gente for, os homens morrem nos ambientes públicos, em brigas, acidentes e tal, mas as mulheres são as que sofrem violência no ambiente doméstico. Então, Local onde ela deveria estar está mais protegida. Então, protegida. há que haver um tratamento desigual entre homens e mulher para alcançar a igualdade material. Certo. A Deiciane pergunta assim: como comprovar as agressões psicológicas caso a mulher queira formalizar uma denúncia por se sentir ameaçada, já que não é algo visível como uma agressão física? Nestes casos, ela tem que passar por uma perícia psicológica do Instituto Médico Legal, que nos traz essa informação dizendo que aquele dano emocional, aquela depressão ou um outro doença emocional, né, tem a relação com a agressão que ela sofre por ação do seu companheiro. Ok. O Gleidson participa novamente falando assim: cresci vendo meu pai bater em minha mãe e saímos correndo na madrugada quando ele chegava bêbado, mas não acontecia nada, pois a justiça não agia, né? Morávamos em frente à delegacia, mas meu pai tinha influência na cidade, e acabava que nada acontecia. Só quando minha mãe se separou que isso mudou. Ainda bem que se separou, né? Não veio cometer algo mais grave. E realmente essa é uma história verídica, eu presenciei. Bom, doutora, o Gleidson citou aqui homossexuais, tal. Essa lei, é, os reconhecimentos jurídicos a essa lei, tanto quanto a Lei Maria da Penha, cabe a também lésbicas, travestis e transexuais? Porque num relacionamento lésbico, por exemplo, né? Quando a companheira comete o feminicídio, isso também ela está apta, na verdade, ela está sujeita à A lei. proteção da lei, né? A Lei Maria da Penha ela deixa isso bem claro. O sujeito passivo de proteção da lei é a mulher. O agente pode ser tanto homem como mulher, independe da orientação sexual. Porque às vezes a pessoa acha que é só porque ela é companheira e agiu Não. ali, talvez não vai Já ter. temos muitos casos aqui em Palmas de companheiras do sexo feminino. Ok, obrigada. Bom, quais são as consequências que. Desculpa, eu passei aqui. Na verdade, a pergunta é: muitas pessoas elas acabam confundindo o feminicídio, a ação contra o feminicídio, com relação ao feminismo, né? Que veio uma pergunta do WhatsApp, né? A ação contra o feminicídio com uma ação de feminismo. Tipo, as mulheres estão feministas demais e ficam levantando as bandeiras e ficam ali querendo se proteger demais, acabam querendo igualdade com relação aos homens. A senhora já ouviu e tem algum caso relacionado a isso? A gente vê muito assim nas redes sociais que as mulheres, as militantes, né, as feministas, elas sofrem muitos ataques pessoais em razão dessa luta pela igualdade, porque o feminismo não é nada mais do que a luta pela igualdade de gêneros, masculino e feminino, né? Agora, se praticar um homicídio contra a mulher em razão desse trabalho, da militância, né, em favor do feminismo, é um crime de ódio, né? É um feminicídio. É um feminicídio. Bom, boa noite aí para o Pedro Medeiros, né? Obrigada pela sua participação. Vocês que estão nos assistindo, por favor, curta, compartilhe essa entrevista para que outras pessoas possam aí, após o nosso ao vivo, estar alcançando aí essas informações e, claro, tirando as dúvidas, né, que são importantes. Bom, a violência contra a mulher é uma realidade que afeta o maior número de mulheres, que está afetando o Brasil inteiro. Mas nós temos aí uma preocupação com relação às mulheres negras, né? Os dados que nós temos dita que as mulheres brancas, as mulheres negras estão morrendo mais por feminicídio do que esse dado. Ele também é real aqui no Tocantins ou não? Na verdade, a primeira fala sua é verdadeira.
mata-se mais mulheres negras do que brancas. Mas no Tocantins, inversamente, aqui mata-se mais mulher branca do que negra. Mas é um percentual pequeno, 5%, mas existe essa inversão de dados. E tem os dados do meio rural. A gente sabe também que por ser, às vezes, ali, às vezes uma Na pessoa clandestinidade, né? mora ali no meio rural, eu não sei se já tem o mapa da violência, atingiu ou se tem dados da zona rural, porque são pessoas que estão distantes da cidade, às vezes falta de conhecimento. Tem esse mapa da violência? Na verdade, há uma subnotificação. Por quê? Essas mulheres que estão na área rural, elas não têm acesso às delegacias especializadas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, né? Então, essas ocorrências não chegam às estatísticas, mas aquelas que chegaram através do 180 deu um índice de 94% de violência contra a mulher na área urbana e o restante, 6%, na área rural. Então, é bem gritante a diferença. Bem gritante mesmo. Qual é o papel do Estado para se cumprir a lei do feminicídio, né? E para estar também evitando, eu sei que semana pode até falar da ação que foi feita semana passada, né? Qual é o papel do Estado dentro da nossa realidade? Na verdade, a Lei 11.340, ela dá uma corresponsabilidade à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios no enfrentamento à violência contra a mulher. E aí todos os representantes, seja no Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública, todas as pastas do Executivo, saúde, habitação, educação. Então, todo esse arsenal do Estado, de uma forma mais ampla, eles devem trabalhar conjuntamente, interligados, no enfrentamento à violência contra a mulher. Classifica feminicídio, doutor, apenas quando a mulher vai a óbito? Na verdade, o crime de feminicídio ele pode ser tanto consumado como tentado, assim como é o homicídio, né? Então, a tentativa de feminicídio é possível. E como a mulher, agora, lembrando que a gente falou que vocês iam entender como agir, né? Como a mulher que depende financeiramente do agressor deve agir quando sofrer algum tipo de violência doméstica para fazer essa, como se diz, o boletim de Sim. ocorrência, né? No caso, denunciar, desculpa, a palavra certa. Como que ela faz essa denúncia sem que ela ali sofra depois essa. Violência patrimonial. Isso. Então, até essa questão da dependência econômica é um dos fatores que faz com que a mulher Volte. permaneça naquele ciclo vicioso da violência, né, na sua casa. Mas, diante disso, ela deve procurar a delegacia de polícia ou qualquer órgão do sistema de justiça, registrar a ocorrência, pedir alimentos provisionais, pedir e requerer, né, que a assistência social do município onde ela mora, que lhe preste assistência durante um determinado momento, até que ela consiga a sua independência financeira, né? E aquela mulher que não tem condição, né, de ir atrás de um advogado para acompanhar o caso dela, qual é a ação, qual é a ação que ela vai ter ali, a ação e também a proteção e a ajuda do Estado. Como ela faz esse acompanhamento? Nesses casos de pessoas que não têm condições de contratar advogado, a Defensoria Pública é um órgão que é constituído para fazer a assistência jurídica dos hipossuficientes. Bom, deixa eu ver aqui, já entraram outras pessoas ao vivo, nós já estamos finalizando a nossa entrevista. Boa noite aqui para Sheila Oliveira. Boa noite aqui para Uruélia, que também foi uma das minhas entrevistadas. Muito grata aí pela sua participação. Boa noite aí para Carolina. Boa noite para todos vocês que estão me olhando, que ainda não participaram também, né? Fiquem à vontade aí nas perguntas finais, nós já estamos finalizando aqui. Quais são aí as políticas públicas voltadas, né,
para na verdade, contra a violência contra a mulher, né? E pode falar da programação que, infelizmente, nós passamos por ela semana passada, que era para a doutora vir aqui semana passada, mas devido a um conflito de agenda, ela veio hoje. Mas semana passada foi um dia voltado para lembrar a luta, né? Para deixar o tema mais aparente para que a gente pudesse estar conversando sobre isso. Às vezes a gente colocando um dia específico de luta para chamar a atenção mesmo da sociedade para o tema, né? Respondendo a sua primeira pergunta, em razão das políticas públicas, toda a política pública de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, ela está descrita no artigo 7º e 8º da Lei Maria da Penha, mas, em resumo, seria na parte preventiva da capacitação permanente dos operadores do sistema de justiça, de toda a rede de atendimento, que nós temos a Casa-Abrigo, Centro de Referência, na área da assistência social, na área da assistência à saúde. Então, toda uma capacitação permanente, até para evitar uma revitimização dessa vítima. A inclusão dessa matéria da violência de gênero, tanto na escola no primeiro grau, no segundo grau, nas grades curriculares das faculdades de Direito, de Assistência Social, também como tema de concursos conscientizar públicos, desde a base, né? Exatamente, concursos públicos, para a gente estar, para estudar isso, debater, conscientizar, para realmente haver uma mudança cultural. E, de outro lado, na parte de combativo, de repressão, né, ao crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, um melhor aparelhamento das estruturas já existentes, por exemplo, criação de mais varas especializadas, delegacias especializadas, plantão 24 horas, né? Então, toda uma série desses órgãos. Agora, enfim, em relação à campanha que a Denise falou, é que nós estamos nos 16 dias de ativismo pelos direitos humanos, né? E aqui no Brasil, na verdade, são 20 dias e começam dia 20 de novembro com o Dia da Consciência Negra. E eu queria convidar todos vocês, se vocês puderem, que no dia 6 de dezembro, no hall do Ministério Público, nós faremos um ato, né, chamado Laço Branco, que é dessa camiseta Eles por Elas, que os nossos membros, os homens, né, do Ministério Público, farão esse trabalho de conscientização, de luta pelas mulheres. Então, nós gostaríamos de agradecer aqui o convite da Denise, convidar todos vocês, e até a Denise também, para nos ajudar a divulgar esse ato, que vai ser muito importante para a gente na luta e defesa da mulher. E aqui já entra a minha penúltima pergunta: qual a importância do cidadão dentro dessas temáticas para estar trabalhando o tema, falando sobre e não virar as costas quando ver isso acontecer. Às vezes a gente fica com medo de, não vou me meter, né? Como que tem um ditado, como é que fala? Em briga de marido e mulher não se coloca a colher. Eu acho né? que tem que colocar lei, a colher não é para colocar, né? É verdade. Eu acho que a gente viu até teve um caso de uma morte em outro estado, foi televisionado, foi gravado, né? Que essa mulher gritava muito, pedia muito socorro e a gente ficou encabulado. Como que os vizinhos não ouviram, não acionaram a polícia, né? Então, sim. Foi recente, né? A gente deve, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente deve ter um dever de acionar a delegacia de polícia. Tem um 180 também, um Disque 180, que se você não quiser se identificar, você pode ligar, porque também é bom que se diga, não é só aquela violência conjugal de homem e mulher, porque tem casos também de violência sexual, padrasto com enteada, pai com filha, né? Tem a violência psicológica. Então a gente ficou sabendo, acha que tem que ter, não deve ter uma intervenção, liga no 180 ou procura registrar um boletim de ocorrência. Ok, doutora. Finalizando aí a nossa entrevista, eu gostaria de saudar os que entraram aqui por último, a Andréia Barros, o Edivaldo,
né? Vocês entraram já quase no final da entrevista, então quando a entrevista terminar, volta lá e assiste desde o início, que eu tenho certeza que vão aprender, assim como eu aprendi muito. Eu falei sobre feminicídio com a promotora de justiça, com atribuição no combate à violência familiar e doméstica, a doutora Flávia Souza Rodrigues, e perguntas são bem-vindas após essa live aqui. Eu vou passando para ela, no tempo dela, ela vai me respondendo e eu respondo vocês. Alessandro, boa noite aí. Você acabou de entrar também. Suas considerações finais aí e faça novamente o convite, que entraram mais 9 pessoas aqui sobre o evento do dia 6. Tá. Então, novamente, eu queria convidar todos vocês para o evento do Laço Branco, que será no dia 6 de dezembro, às 10 horas, no hall do Ministério Público. Então, que nós estaremos fazendo um ato, né, o Procurador-Geral e os homens do Ministério Público, de entregar um laço branco para cada mulher e, nessa campanha, eles por elas, na defesa e na proteção da mulher. Minhas considerações finais é só agradecimento. E eu acho que isso que nós estamos fazendo, utilizando até as redes sociais para a gente conversar, conscientizar, levantar essa temática tão palpitante, de grande relevância, né, para todas nós mulheres, e lutar juntas, homens e mulheres, né, por uma vida sem violência contra a mulher. Ok. Bom, o programa Entrevista Aberta é de terça, né? É terça e quinta às 20 horas. E nós estamos aqui para falar sobre temas que interessam a vocês. Assim como nós falamos sobre o feminicídio, vocês fiquem à vontade para mandar aí a pauta de vocês no meu WhatsApp, no WhatsApp do programa 984016441, né? Vamos falar, eu vou buscar as pessoas especialistas do assunto para passar uma informação segura, passar de qualidade aquilo que vocês precisam ouvir. Obrigada, Deiciane, por parabenizar o programa, e o Alessandro, e todos os outros aí, a Andréia, enfim, a doutora Cristiane, que me deu aí esse contato maravilhoso. Já trocamos aqui outras figurinhas, outros projetos virão. Deus abençoe a todos e até quinta-feira.